Hello, titia chegou, minha gente. Vamos fazer aqui os comentários referentes ao áudio que o Vital publicou no último sábado, dia 21 de dezembro de 2024, com o título Missões de Alma, superando frustrações e cuidando com amor. Na verdade, ele vem trazer luz sobre duas questões levadas ao canal por duas inscritas. Uma das dúvidas diz respeito justamente à questão das frustrações e dos sonhos não realizados, e aí ele discorreu sobre toda a questão da própria, vamos dizer assim, história planetária, com a questão da escravidão a qual a humanidade foi submetida, esse tempo de transição, essa janela de tempo, vamos dizer assim, do evento, que dura 50 anos, quando, vamos dizer assim, de fato uma janela se abriu, eu ia dizer um portal, mas uma janela se abriu em 1975 e se encerra agora em 2025, obviamente lembrando que na espiritualidade não existe essa precisão de tempo, mas, vamos dizer, de tempos em tempos, uma janela de eventos acaba sendo aberta, para explicar de forma, acho que até mais simples, onde muitos eventos, de fato, são possibilitados justamente para que a humanidade tenha um salto, ou para que aquele planeta em si tenha um salto de consciência, de dimensão, de elevação, e nós estamos prestes a encerrar esta janela. E muitas vezes o que acontece é uma frustração, ou uma expectativa, ou uma ansiedade, por não vermos acontecer aquilo que nós desejamos. E, na verdade, nós sabemos, até pelo que já tem sido mostrado, que muito já aconteceu. E, embora seja cansativo, seja desgastante, muitos de nós estamos extremamente cansados. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Por isso que é tão importante, de vez em quando, esse desacelerar. Porque o que a gente precisa entender, embora nós tratemos e lidemos muito com questões espirituais, o corpo, a mente, precisam também de atenção. É preciso cuidar de um conjunto, uma somatória, mente, corpo, alma, energia, e esse desacelerar é importante até para a gente retomar o fôlego. E também para que a gente entenda que realmente aquilo que ele falou, não tem como, tudo o que está acontecendo se encaminha para um desfecho que a gente já sabe qual é. A gente está assistindo um filme. A qualquer momento nós vamos entrar na parte final. Vocês lembram antigamente quando a gente assistia filmes, e ia para o comercial, quando voltava parte 1, parte 2, até que falava parte final, e a parte final gerava aquela expectativa, uau, e agora como é que vai ser, Eu acredito que a gente esteja aí nessa expectativa da parte final, sabendo qual é o resultado, mas não sabemos como ele se dará. E isso traz também, além, atrás dessa expectativa, e a questão da frustração vem em virtude de muitas vezes a gente, poxa vida, mas de novo, quando é que isso vai acabar? Como é que vai ser? Mas até quando? E a gente precisa lidar com isso. Em que sentido? Vivendo, continuando a vida. Porque as coisas não acontecem no nosso tempo, mas acontecem no tempo certo. Porque o dono do tempo não erra. Tudo é precisa e milimetricamente calculado, no meu entendimento, por Deus, pelos engenheiros siderais, pela espiritualidade. E nenhum de nós está sem amparo. Eu acredito que esse entendimento faz a diferença. Ninguém está sem amparo. Então, passe o tempo que passar, aconteça o que acontecer, contaremos sempre com suporte. É claro que existem as frustrações, muitas vezes, daquilo que a gente projeta, planeja, e que muitas vezes também não dá certo.
Mas o fato de não ter dado certo naquele momento não significa que não dê certo lá na frente. Tudo tem um tempo. Entre a sementeira e a colheita, há um tempo de paciência. E é preciso, porque tudo exige processo. Algumas coisas, um processo talvez um pouco mais ágil, outras demandem um pouco mais de tempo, mas tudo exige processo. Não dá para saltar do dia para a noite, mesmo dia, né? Veja, o próprio dia. Para você chegar à noite, você passa por um processo durante a manhã, à tarde, quando começa, né, a anoitecer. Então, essas frustrações também vêm nos ensinar a questão do tempo e vem nos ensinar que muitas vezes é preciso persistir, acreditar. Quantos não nós recebemos na vida antes de receber um sim tão desejado? Muitos. Já pensou se a gente desistisse no primeiro não? Provavelmente a gente sucumbiria pelo meio do caminho. Como dizem tantas pessoas incríveis, nós somos muito mais do que nos fizeram imaginar. Isso também muda tudo. Quando a gente olha para a gente e entende que aquela frustração talvez seja a mola propulsora para a gente seguir os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos objetivos, tudo aquilo que está alinhado com a luz, no meu entendimento, inevitavelmente se materializará. Mas às vezes a gente precisa contar com estratégia, como eu disse, com paciência, com resiliência. Muitas vezes a gente precisa mudar os planos, porque talvez aquele plano que nós temos não seja o melhor para a gente. E talvez por isso a gente tente e não dê certo. E de repente a gente muda uma ideia, um caminhar, eu não vou mais por essa estrada, eu vou por essa daqui. Porque aquela outra estrada talvez tenha algo que a primeira não pudesse te oferecer. E outra coisa, muitas vezes a gente quer muito algo achando que é o melhor pra gente. E não é. E a vida sabe o que é. A alma sabe o que é. Muitas vezes, algumas frustrações nos chegam porque a nossa alma sabe o que é melhor pra gente. E aquilo não se confirma. Essa é a minha opinião. Não é nem a minha opinião, é o que eu sinto. Nós, ao longo de todas as nossas vidas, mas a gente pode falar por essa, porque aqui a gente tem consciência, certamente vivemos muitas frustrações. E continuamos aqui. É simples, é só continuar. E muitas vezes parar para refletir, será que isso realmente é o que eu desejo? Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu já atendi pessoas que tinham sonhos, que no final das contas não eram delas, mas das pessoas no entorno. Ou porque elas queriam se enquadrar dentro de um padrão, dentro de uma classe, dentro de um grupo. Não eram delas. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Esse sonho que eu quero realizar é por mim? Isso que eu quero fazer é por mim? E eu me enquadro aí. Quantas vezes? Até que a ficha cai, aí, opa, peraí. Quem disse que eu quero isso? Ai, que alívio que dá. Quando a gente percebe que muitas vezes aquele excesso de cobrança e de peso que a gente deposita aqui não é nosso definitivamente. Sabe aquela mochilona pesada que você às vezes carrega? Vai fazer, né? Vai viajar, né? Quando você chega em casa que você solta aquela mochila que você fala, ufa, cheguei. Precisa soltar a mochila de tralhas que a gente carrega na vida. Porque eu acredito que não haja nada pior do que você projetar algo que não é seu, e aí você realiza e fala, putz, e agora? A maior prova de que não era seu é isso, que você mesmo realizando continua frustrado, porque não é seu. E às vezes o que você quer realizar é a coisa mais simples do mundo. Então é preciso se ouvir.
Eu sempre uso aquela frase: põe o mundo no mudo para ouvir teu coração. Isso é um antídoto poderoso contra qualquer tipo de frustração. Vamos lá. O Vitor falou muito da frustração na questão planetária, né? Eu acabei abordando aí também uma outra perspectiva. A segunda pergunta, né, de uma pessoa que questionou sobre a questão de filhos que muitas vezes precisam largar os seus sonhos para cuidar de pais, os pais idosos, muitas vezes adoentados, enquanto os outros irmãos não estão nem aí. Quem de nós já não viu isso na vida? Quem de nós já não viveu isso dentro do próprio círculo familiar? Todo mundo conhece alguém assim. Se fala, tá vendo? Sempre tem um filho que vai cuidar dos pais. Isso aí é um clássico. Então, assim, a família é o grande laboratório. Obviamente, a gente não pode generalizar, né? Muito se fala do círculo familiar, obviamente é um grande laboratório, mas muito se fala do círculo familiar como sendo um grupo onde a gente vem espiar, vem resgatar, vem quitar débitos. Por isso que existem muitas famílias onde as pessoas não se suportam. E isso é verdade. Mas a gente sabe que existem muitos grupos familiares afins. Então não é regra. Agora, obviamente que dentro da questão expiatória, vamos dizer assim, as relações familiares, elas costumam ser mais complexas. Porque é aprendizado para todo mundo. A gente atrai. E mais, a gente acorda antes de vir para cá o que nós queremos fazer. Acorda não, né? A gente faz um contrato. Por quê? Né? O Vital falou aqui o que eu já falei várias vezes. Quando nós estamos na quarta dimensão, a nossa consciência é altamente expandida, não na sua totalidade, mas é muito mais expandida do que aqui. E lá nós temos uma outra visão da coisa. Então, olha, putz, grilo, pisei na bola feia. Fulano, vamos voltar? Será que a gente pode fazer aí um bem bolado? Sei lá, eu sou sua filha ou sua irmã e a gente vai conviver em família. Ah, vamos lá, maneiro, isso aí a gente tira de letra. Dali a pouco, quando desce todo mundo, começa os quiprocós. É ou não é? Mas foi acordado lá. Gente, sabe o que eu lamento? Que poucas pessoas tenham esse entendimento. Porque se a maioria tivesse o entendimento de que tudo é plano de alma, meu Deus, seria tudo mais simples. Nós estamos vivenciando algo que nós pedimos para vivenciar. Então, num caso desse, provavelmente a pessoa, em algum momento de alguma das suas vidas, agiu de tal forma em que agora ela se propõe a vir para reequilibrar, porque é esse o termo que eu gosto de usar, desequilibrou, reequilibra. Ela vem reequilibrar algo que ela desequilibrou em algum momento. Então ela vem com esses pais dentro de um círculo familiar que vai proporcionar a ela exatamente a lição que ela precisa experienciar. O compromisso dela, o propósito dela foi cuidar dos pais quando eles envelhecessem. A questão dos irmãos, é óbvio que eles podem colaborar. Mas vamos supor, neste caso que ele explicou, o compromisso é dessa pessoa. O caso pode ser dessa pessoa específica que fez a pergunta a ele. Não isenta os irmãos de ajudarem, mas é a lição dela. E a gente vê muito disso, né? A gente vê muitos casos em família onde muitas vezes fica nas costas de uma tremenda responsabilidade. Só que não existe nada, absolutamente nada errado nos planos divinos. Tudo dentro daquilo que foi combinado entre essas almas, entre todas essas almas. O que eu acho assim fascinante é isso. O meu plano de alma vai me dar a possibilidade de fazer aquilo que eu preciso para equilibrar um débito que eu tenho lá atrás. Show de bola, beleza. Só que para eu poder quitar o débito que eu tenho lá atrás, eu preciso de outros planos de alma que se cruzam com o meu, para que eu tenha a possibilidade de fazê-lo. Eu já falei aqui de um texto chamado
É a pequena alma? A história da pequena alma. Não me lembro se é a história da pequena alma ou a pequena alma. Onde a pequena alma, né, são almas, todas as almas ali perfeitas, ela fala, eu quero experienciar o perdão. Quero experienciar o perdão. Perdão, eu quero ser o perdão. Mas como você vai ser o perdão se você já é perfeita, né? Deus fala pra ela. Ela fala, mas eu quero. E aí o que acontece? Uma outra alma perfeita levanta a mãozinha e diz, eu vou com você. Eu vou ser exatamente o instrumento para que você utilize o perdão. Ou seja, para exercitar o perdão, foi necessário haver o quê? A ofensa. Aquela alma perfeita veio para ser a ofensa para que a outra alma pudesse perdoar. Gente, essa dinâmica, ela é tão incrível e é tão perfeita que a gente muitas vezes não consegue entender. É exatamente o que nós estamos experienciando agora, no nosso círculo familiar e no planeta. Por isso que eu tenho sido incisiva em certas questões, quando eu digo, gente, a gente não sabe de nada. A gente não sabe quem é quem, a gente não sabe quem está. Quem é lobo, quem é cordeiro, a gente não sabe. Mas os exercícios estão aí para que a gente os execute sem condenar ninguém. É incrível como a vida é perfeita. Para que eu faça um exercício, vamos supor, eu falo muito da paciência, né? Falava muito da paciência. Senhor, dai-me paciência. Como é que eu vou desenvolver paciência? Deus não vai me dar paciência. Ninguém vai me dar paciência. Eles vão me dar as condições para que eu exercite paciência. E aí? Aí eu fico irritada quando acontece alguma coisa, principalmente no trânsito, né? O trânsito é um lugar delicioso para a gente exercitar a paciência. Pô, você não pediu? Pedi. Na hora eu esqueço. Mas eu pedi. É a mesma coisa, o plano de alma. Engraçado que talvez algum tempo atrás a gente não tivesse essa facilidade de entendimento. Aliás, tem muita gente até mesmo. O que eu acho interessante é que tem muita gente que tem entendimento espiritual, tem uma base fantástica espiritual, mas quando fala em plano de alma, ela refuta. Imagina que eu pedi para passar por isso. Não entendi. Plano de alma, para mim, é o conceito, eu vou usar este termo, mais coerente que eu já ouvi na vida. E plano de alma me dá, inclusive, o entendimento de que eu realmente não sou escrava de ninguém, a não ser de mim mesma. Talvez de uma consciência menos expandida, minha, não do outro. Se o outro me manipula, é porque eu me conecto a ele. É isso aí. É porque eu me conecto a ele. Porque a partir do momento que eu me conecto com o meu eu superior, eu corto a conexão com qualquer criatura fora de mim. Fica essa dica. Portanto, crianças, como ele disse aqui, voltando ao caso da moça, ele sugere, não cobre dos seus irmãos. Este é um compromisso que você tem. Então, assim, que a gente não cobre dos outros um compromisso que é nosso. E outra coisa, cada um dá o que tem. Para algumas pessoas, nós estamos em débito, porque elas acham que nós deveríamos colaborar com mais. Isso é a mente dela. A minha mente também pode deduzir de forma equivocada que o outro tenha que dar muito mais do que ele está dando. Talvez ele até devesse, mas não sou eu que tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que fazer a minha parte. Quando a gente fala, faça o seu melhor, seja você mesmo, é desse tipo de coisa que a gente está falando. Então, minha gente, esse áudio do Vital, né, que fala de superar frustrações e cuidar com amor, superar frustrações é todo dia, cuidar do amor, com o amor é todo dia, cuidar inclusive da gente, porque quando a gente faz esse exercício de olhar para dentro, se conectar com o eu superior, a gente está cuidando da gente, até para evitar que o mundo lá fora nos engula. E quando a gente cuida da gente, não tem frustração também, porque a gente não fica esperando mais nada de fora. Esse é um momento aí crucial para a humanidade, né? Final de um tempo de grandes transformações. E essa é a última encarnação em terceira dimensão. Por isso que a gente precisa estar tão atento, vigiar, orar, trabalhar, agir, agradecer, se conscientizar cada vez mais do que nós viemos fazer aqui, como seres divinos, vivendo uma experiência, né, num
planeta distante da fonte, que agora, né, sobe aí uma oitava na espiral e se ilumina, e que ilumina também a sua humanidade, porém nem todos se iluminam com ela. E está tudo bem, porque há lugar para todos. Aqueles que não fizerem sua parte, não quiserem muitas vezes lidar com essa luz, serão levados para outros planetas com características semelhantes à que a Terra tinha até então, porque ela salta para uma dimensão superior e a nós que queremos tanto saltar com ela, cabe exatamente esse exercício de aprender todos os dias e de entender que nós estamos aqui numa experiência para acessar a nossa melhor versão dentro das nossas condições. E isso só depende de cada um de nós. Nada lá fora pode nos impedir de alcançar esse objetivo. Então, assim, que a gente, como no caso dessa moça, né, que cuida dos pais, que a gente aprenda o verdadeiro sentido da doação, de não esperar nada em troca e de não cobrar dos outros algo que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo, claro que muitas vezes a situação vem para aquela pessoa, não é nem porque ela quer conscientemente, mas ela pediu no plano. E é aquilo que o Vital sempre explica, a vida vai, se você colocou no teu plano de alma, a vida vai trazer pro teu caminho, vai. Porque é a lição que você precisa, é a oportunidade que você necessita para saltar, para quitar seus débitos. E isso não é castigo nem ameaça, não, gente. São as leis da vida, as leis universais. É a lei do equilíbrio também, de causa e efeito, a lei do retorno. É lei, não é prisão, não é condenação eterna. Porque se eu errei aqui, eu posso consertar logo ali na frente. Esse é um momento, né, de fim de ano onde as pessoas ficam muito reflexivas e é importante. Mas essas reflexões, elas também precisam ser constantes. Não adianta chegar ao fim do ano você fazer aquele checklist e depois fazer aquela lista de promessas e depois só lidar com aquilo no final do outro ano. Não adianta. Precisa ser constante. E a gente precisa arranjar tempo. Porque quando a gente fala de tempo com tudo tão corrido, geralmente o que a gente deixa para depois é a gente mesmo. São as nossas necessidades, desejos, objetivos. Então talvez algo para a gente fazer diferente desde já, não precisa esperar o tempo, né, o ano mudar, é colocar aquilo que a gente realmente precisa fazer em primeiro lugar. É um tempo de finalização. 2025 é um ano 9. 9 é encerramento. 2026 é um ano 1. É início. Que a gente possa, nesse 2025, aparar todas as arestas, ou o máximo de arestas que nós pudermos. A gente vai ter aí, ao que tudo indica, 365 dias, de acordo com o calendário oficial. Eu não entro em discussão de calendário, porque eu acredito que lá na frente alguma coisa vai acontecer de fato e vai colocar os pingos nos is, mas o calendário referência que nós temos é o gregoriano. Então nós teremos 365 dias para fazer isso, fora os dias que nós temos ainda esse ano. Certo, crianças? Eu encerro então esse conteúdo, né, com relação ao áudio do Vital do dia 21/12/2024, Missões de Alma, superando frustrações e cuidando com amor. Um abraço para você, Vital. Gratidão por tudo, que você tenha um Natal abençoado, um ano novo cheio de saúde, de paz, de luz. Como foi importante você vir para o YouTube, abrir o seu canal, porque o alcance dos seus vídeos sempre foi muito grande, né? Dos vídeos eu digo porque muitos canais traziam os seus textos quando você escrevia no Facebook e também disseminavam os áudios que você começou a fazer em 2022. Mas faltava você ter o seu canal para poder trazer a sua mensagem. E que bacana que você responde perguntas, que você posta também vídeos aí de textos antigos. Eu gostaria aqui de deixar um pedido para você, Vital. Eu vou subir, eu vejo você.
que eu fiquei de fazer. Gostaria, se possível, que você também fizesse a leitura desse texto. Muita gente não o conhece. E muita gente que conhece se emociona todas as vezes que ouve, porque realmente a energia desse texto é única. Então fica aqui um pedido meu, eu acredito que de outras pessoas, para que você, se possível, possa fazer aí a leitura desse texto. Um grande abraço para você, Vital, e para vocês, crianças. Gratidão por tudo, fiquem com Deus. Um grande beijo.